Antes de entrarmos nesta narrativa tão especial e cheia de aprendizado, quero pedir a sua ajuda. Inscreva-se em nosso canal, apoie este trabalho, deixe o seu like e que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida e sobre sua família. Estevão ocupa um lugar único na história da Igreja cristã, pois foi ele o primeiro a entregar a própria vida em defesa da fé no Senhor Jesus. Movido por coragem e cheio de confiança em Deus, não teve medo de anunciar a mensagem do Evangelho diante de pessoas que não apenas rejeitavam Cristo, mas que também se tornaram inimigas declaradas de todos os que o seguiam. Quando observamos sua trajetória, não vemos apenas a realização da vontade misteriosa do Senhor, mas também o testemunho vivo de alguém que levou até o fim o chamado de Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo. A primeira vez que a Bíblia fala de Estevão é no livro de Atos, quando os apóstolos, diante da necessidade de organizar a igreja em Jerusalém, decidem escolher 7 homens para servir como diáconos. A missão deles era administrar a distribuição dos recursos destinados às viúvas e às pessoas em situação de necessidade. Estevão estava entre esses escolhidos. Seu nome, vindo do grego Stéphanos, significa coroa. Sobre sua origem, não há informações precisas. Muitos estudiosos acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, fazia parte daqueles judeus que nasceram ou viveram fora da Palestina e tinham o grego como língua principal. Outros defendem que ele poderia ser judeu de Jerusalém, já que era comum encontrar judeus da Judéia com nomes gregos. Há ainda quem levante a hipótese de que fosse samaritano, mas, de fato, nada pode ser afirmado com certeza. O que sabemos é que todos os 7 diáconos mencionados em Atos tinham nomes de origem grega. Sobre um deles, Nicolau de Antioquia, o texto bíblico deixa claro que ele era um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo antes de se unir aos cristãos. Em Atos capítulo 6 está registrado o episódio que levou à criação desse ministério diaconal. A comunidade cristã crescia rapidamente e surgia um conflito entre os judeus de fala grega e os de fala hebraica. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Para resolver o problema, os 12 apóstolos, já incluindo Matias, reuniram toda a comunidade e determinaram que fossem escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para assumir essa responsabilidade. Assim foram nomeados Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Entre eles, 2 se destacam de forma especial nas Escrituras, Filipe e Estevão. Sobre Estevão, o texto sagrado faz questão de ressaltar que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sua atuação, porém, não se limitou à tarefa prática de organizar a assistência às mesas. Ele também pregava a mensagem de Cristo com poder, tornando-se conhecido como alguém através de qual Deus realizava sinais e maravilhas entre o povo. Tanto ele quanto Filipe aparecem no Novo Testamento realizando milagres semelhantes aos dos próprios apóstolos. A pregação de Estevão, porém, confrontava diretamente a estrutura religiosa judaica. Isso provocou forte oposição, especialmente entre os membros de uma sinagoga frequentada por judeus helenistas. Incapazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, esses homens subornaram testemunhas para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés, contra a lei e contra o templo. Por esta razão, ele foi levado a julgamento diante do Sinédrio, a suprema corte religiosa judaica. Naquele tribunal, falsas testemunhas afirmaram que Estevão pregava contra a lei de Moisés e contra a adoração no templo de Jerusalém. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Os que estavam reunidos notaram que o rosto de Estevão parecia o de um anjo, refletindo paz e glória vindas de Deus. Convidado a se defender, Estevão proferiu um dos sermões mais marcantes de toda a Bíblia. Sua fala não foi apenas uma defesa pessoal, mas uma verdadeira exposição das Escrituras. Ele fez um panorama da história do povo de Israel, destacando como repetidas vezes os líderes e o povo rejeitaram os mensageiros enviados por Deus. Falou da fé de Abraão, da rejeição de José por seus irmãos, da missão de Moisés e da rebeldia do povo no deserto. Mostrou também como o tabernáculo e o templo, embora importantes, não podiam limitar a presença do Altíssimo, pois Deus não habita em casas feitas por mãos humanas.
Com firmeza, ele denunciou a dureza de coração de seus acusadores, afirmando que eles estavam seguindo o mesmo caminho dos seus antepassados, que haviam perseguido e matado os profetas. Por fim, declarou que assim como aqueles que rejeitaram os profetas que anunciaram a vinda do Messias, eles agora haviam traído e matado o próprio Cristo. As palavras de Estevão despertaram uma fúria descontrolada no Sinédrio, mas em meio à tensão, ele teve uma visão celestial extraordinária. Exclamou diante de todos: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Ele sabia que Jesus estava ao seu lado como advogado e defensor. Aquilo não significava que seria poupado da morte, mas confirmava que sua vida estava segura nas mãos do Senhor. Furiosos, os homens o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto isso, os executores colocaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia naquela morte. Esse mesmo Saulo, conhecido mais tarde como Paulo, se tornaria o maior missionário da igreja. O relato de Atos não traz detalhes sobre a vida pessoal ou origem de Estevão, mas a breve narrativa é suficiente para mostrar o caráter e a fé desse homem. Ele não se preocupava com sua identidade terrena, se era judeu da Judéia ou da diáspora. Para ele, a verdadeira cidadania era a celestial. Amava mais o Senhor do que sua própria vida. A semelhança entre sua morte e a de Jesus é impressionante. Ambos foram acusados injustamente, ambos oraram por seus algozes e ambos entregaram seu espírito a Deus. Quanto Cristo disse: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito", Estevão declarou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Isso foi uma afirmação clara da divindade de Cristo, mostrando que ele reconhecia Jesus como Senhor, digno de receber seu espírito no momento da morte. Assim se cumpriu também a promessa de Jesus de que as portas do inferno, ou seja, o poder da morte, não prevaleceriam contra a sua igreja. A morte de Estevão não apagou o evangelho, pelo contrário, foi a esparca que espalhou os crentes e fez com que a palavra se expandisse ainda mais. A perseguição não destruiu a igreja, mas serviu para fortalecê-la e multiplicá-la. E entre aqueles que testemunharam aquela cena estava Saulo de Tárcio, que guardava as roupas dos que apedrejavam. Aquele que parecia ser inimigo implacável da fé, em breve se tornaria apóstolo de Cristo. O maior perseguidor se tornaria o maior pregador. A graça de Deus o alcançou, mostrando que o Senhor pode transformar qualquer coração. Com o passar dos séculos, muitos outros cristãos também foram martirizados. Mas a igreja não foi destruída, porque a vida que vem de Cristo é mais forte que a morte. A história de Estevão traz lições profundas para todos os cristãos. Em primeiro lugar, ela mostra que a verdadeira fé se manifesta em um bom testemunho. A Bíblia destaca que Estevão era homem cheio de fé, sabedoria, graça, poder e do Espírito Santo. Sua vida demonstrava integridade, honestidade e caráter. Antes de qualquer dom ou milagre, ele era reconhecido por sua reputação. Em segundo lugar, aprendemos que a defesa da fé deve estar fundamentada na palavra de Deus. Embora Estevão tenha realizado milagres, sua resposta diante das acusações foi baseada exclusivamente nas Escrituras. Ele conhecia profundamente a história da redenção e apresentou um sermão que percorreu desde Abraão até Cristo. Isso mostra a importância de não nos contentarmos com um conhecimento superficial da Bíblia. Em terceiro lugar, a vida de Estevão ensina que a pregação deve ser clara e fiel, mesmo que desagrade. Ele não buscou agradar os líderes religiosos, mas proclamou a verdade de Deus. Essa fidelidade custou-lhe a vida, mas também o levou a ser recebido em glória. Em quarto lugar, compreendemos que Deus está no controle até mesmo do sofrimento dos seus servos. Estevão não foi vítima de acaso, mas parte do plano divino para expandir o Evangelho. Como já disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por fim, aprendemos que Cristo nunca abandona os seus. No momento mais difícil, Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Isso se mostra que o Senhor está ao lado da sua igreja, sustentando-a em toda a perseguição, até o dia em que virá como juiz. A vida e morte de Estevão nos desafiam a viver com fidelidade, coragem e profundidade espiritual. Ele nos lembra que o verdadeiro cristão não vive para este mundo, mas para a glória do Cordeiro que reina eternamente.
Se você chegou até aqui, tem um convite especial para você. Entre agora no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. É totalmente gratuito. Lá você vai receber mensagens e conteúdos preparados para fortalecer a sua fé e edificar a sua caminhada com Deus. É simples, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Te espero no grupo e que Deus te abençoe grandemente.